Olá, seja bem-vindo ao podcast Direto ao Assunto, que está em mês de comemoração, 1 ano do podcast, e resolvemos diversificar ainda mais o conteúdo, este conteúdo que é de alta qualidade, para presentear o público com o que a gente tem de melhor. Recebemos aqui hoje Poliana Kelly, que é especialista em energia renovável, é graduada, mestre, doutora e pós-doutora em energia renovável. Seja bem-vinda, Poliana Kelly. É um prazer para mim, para o meu parceiro José Neumann e Pinto, receber Poliana Kelly, uma pessoa com um currículo invejável, para nos esclarecer questões da atualidade, questões referentes a energia, a economia, não é só a energia, mas o funcionamento da economia brasileira, os impactos dessa MP relacionada ao setor energético no Brasil. Seja bem-vinda, Kelly, um prazer recebê-la. Obrigada, Isabel. Obrigada, Neumann, pelo convite, né? Agradecer a oportunidade e agradecer também a oportunidade de a gente esclarecer um pouco mais, né, para quem está nos ouvindo sobre as medidas que o governo está colocando agora, né, nessa medida 13.000, né, a MP 1300, que foi publicada agora dia 21 de maio desse ano, e quais são as consequências disso, né, tanto tem impactos positivos, tem impactos negativos, em um momento que a gente está vivenciando mais uma crise do setor elétrico, né, que a gente já passou aí em outros momentos, desde o início do incentivo das fontes alternativas, especialmente a eólica em 2002 com o Proinfa. Certo. Kelly, vamos começar aqui pelo que está no noticiário, o que foi escandalizado no noticiário, o que foi mais enfatizado no noticiário, que é a questão dos incentivos na conta de energia para mais de 60 mil famílias, né? Ou zerar a conta de energia, ou dar um desconto para famílias vulneráveis, né? Para as famílias mais pobres, vamos dizer assim. E a outra questão que é trazida também no noticiário é que vamos pensar que, à primeira vista, seja algo positivo, que é a questão de dar liberdade aos consumidores de escolher que tipo de energia que ele quer na sua casa, né? Isso é uma grande novidade, porque nem todo mundo tem esse direito, e eu queria que você comentasse um pouco desses dois aspectos principais da MP, que é essa isenção e essa questão da liberdade de escolher sobre qual energia que eu quero para a minha casa. O primeiro ponto da MP, né, trata justamente dessa questão do subsídio, né, para as famílias ali de baixa renda, onde consumidores de até 80 quilowatts, né, eles vão ser beneficiados com esse subsídio na conta de energia. Essas famílias também precisam estar cadastradas lá no CadÚnico, e tem uma série de pré-requisitos para que isso aconteça, né. A gente tinha antes um cenário, de subsídio para essa população que tem um consumo menor, com um custo de baixa renda, que não era tão fácil de ser interpretada, né. Então tinha várias faixas de cálculo para poder você receber subsídios. Então o governo tenta simplificar nesse momento esse cálculo de tarifa, né, para que maior parte da população de baixa renda seja beneficiada. Mas a gente tem, em contrapartida, algumas críticas em relação a esse subsídio social que o governo está Sim. colocando, porque não é só reduzir a conta de luz, né. A gente vive hoje também num momento que a gente tem um aumento, né, uma inflação dos outros produtos que a gente consome, né, e se a gente começa a ter uma inflação, a gente começa a reduzir também o consumo desses itens, e acaba prejudicando também a indústria, né. E a indústria é a grande proveniente hoje dos impostos que trazem para o Brasil, né, essa renda para subsidiar esses programas sociais que o governo tem. Então isso acaba sendo um ciclo e acaba onerando ainda mais, né, no caso, os players do mercado, né, com essa medida que está ali nas entrelinhas. E com relação, no caso, às abertura de mercado de energia, isso foi um avanço para a gente, né, então, hoje em dia, nós como consumidores residenciais, a gente não tem o poder de escolha de quem a gente quer comprar nossa energia, assim como a gente vai no mercado e escolhe
qual marca a gente quer comprar um arroz ou um feijão, por exemplo. Então, esse vai ser realmente um marco desse momento, porque vai dar abertura de crédito ali para os consumidores a partir de dezembro de 2027 a fazer a escolha, né, de qual distribuidora quer. Hoje em dia a gente está aqui em São Paulo, se a gente quer ter energia na nossa casa, a gente tem a Enel, por exemplo, né? Então, a gente agora vai poder competir, né, com maior possibilidade de escolha de quem está trazendo para mim as melhores tarifas para o meu consumo, né? Hoje em dia, a gente tem já abertura de mercado livre, mas para grandes consumidores, né? Então, por exemplo, a gente tem as comercializadoras de energias, né, que trazem como, por exemplo, oferta de energia mais barata do que das distribuidoras, ali podendo chegar até 30% da redução da sua tarifa, para clientes como, por exemplo, shopping centers e grandes consumidores de energia. Então, shopping centers, supermercados, por exemplo. Já tem essa liberdade, né? Hoje em dia já tem essa liberdade, mas essa liberdade está restrita a esse público que tem um grande consumo. Explicando melhor, esse consumidor pode adotar energia solar, energia eólica, é isso? Isso. No caso, já existe, a pessoa já pode, né? Hoje em dia, os grandes produtores ele já podem escolher de quem ele quer comprar energia. Então, a gente tem grandes players hoje no mercado, né, que ofertam essa energia mais barata, porque eles têm projetos desenvolvidos lá. Então, ele já tem parques eólicos em operação, ele tem plantas solares em operação. Então, essa medida veio, além em 2022, no segundo momento que a gente teve, como para auxiliar, né, a cadeia eólica e solar, né, essa cadeia de recursos energéticos, veio como medida para tentar melhorar o setor que estava em crise justamente ali pós-pandemia, né? Então, isso fez com que as distribuidoras, né, na verdade, as desenvolvedoras, nesse caso, pudessem atingir um outro público, não só vender energia para o governo e o governo centralizar a distribuição dessa energia entre as distribuidoras. Que né? ainda existe essa centralização, porque a hidrelétrica é hidrelétrica e termoelétrica, né? A gente... Que a maior parte é hidrelétrica e termoelétrica, ainda, não é isso? Isso. Aí o que acontece, né? Quando a gente faz assim, quando foi feito esse incentivo, né, a cadeia eólica ela acaba se fortalecendo, né, aumentando, tendo essa possibilidade de aumento. Hoje em dia a cadeia eólica ela tem ali aproximadamente uns 14 a 17%, ela representa da energia hoje renovável do Brasil, que está em 84%, mais ou menos. Então, esse é o número que a gente tem. Então, ela tem uma parcela importante, né, para poder promover essa energia para os consumidores. Então, esse mercado, quando ele se abriu, tornou possível não só o controle da venda de energia para o governo, mas para essas outras áreas, como eu citei, né, de grandes consumidores. E a vantagem agora da MP é poder a gente atingir um maior mercado, né? Então, a gente atingir ali os consumidores residenciais. Que hoje em dia, os consumidores residenciais, eles também podem optar, né? Podem também. Renovável, né? Pela energia renovável, né? Então, colocando ali que a gente chama energia de telhado, né? Por exemplo, onde ele coloca suas placas solares, ele faz aquela autoprodução de energia, injeta na rede, e aí a distribuidora é quem faz esse controle. Agora nós temos um problema novo, que é a polarização. Nós tivemos um governo de extrema-direita, agora nós temos um governo de extrema-esquerda. Uhum. Então, nós tivemos um governo que privatizou, né? Por exemplo, hoje nós temos um grave problema aqui com a empresa italiana que fornece luz em São Paulo. Já houve muito blackout. No passado, também na estatização havia blackout. Mas me diz uma coisa, qual é o impacto que a bagunça causada por privatiza, reestatiza, provoca no dia a dia do mercado, para quem fornece a energia e, sobretudo, para quem consome, que é o cidadão comum, né? Que é obrigado a conviver com blackouts, com incompetência, com má gerência, seja do Estado, seja privada. A gente tem um grande problema nessas transições de governo, né? Então, como eu falei ali no início, a gente teve o boom, o início, né, o incentivo da energia em 2002, com o Proinfa.
Então, esse incentivo ele foi crescendo. Claro, teve algumas limitações no início, questões de licenciamentos ambientais, etc. O governo conseguiu trazer para o Brasil uma cadeia produtiva que não existia, né? Então, a gente está falando de fabricantes de aerogeradores, de suprimentos no geral para essa cadeia. O governo também, nessa época, né, veio lá de trás, ele também incentivou a cadeia local, então exigindo um mínimo, né, de produção dentro do Brasil, né, de nacionalização desses produtos da cadeia, mas quando a gente vem ali em 2015, né, quando a gente teve aquela crise política, o impeachment de Dilma, então isso, e também a gente teve a gente acabou tendo uma redução ali na economia, né, o que impacta diretamente no consumo energético, então a gente perde essa necessidade do consumo de energia, né? As pessoas não estão mais, a indústria não está mais em desenvolvimento, ela retrai. E com isso, a cadeia naquela época ali, 2015 até 2018, ela entra num período de recessão, né? Então a gente teve bastante demissões naquela época, fábricas foram fechadas, né? Diversas empresas, como eu posso citar aqui algumas, como por exemplo a IMPSA na época, a gente tem a Volben, a gente teve a Gamesa também, então teve algumas empresas importantes para o setor que vieram para o Brasil fazer investimentos e nessa época acabaram que enfrentaram essa crise e essa crise provocou a saída dessas empresas do mercado do Brasil ou fizeram recuperação judicial, enfim, impactando ali na época cerca de 40% do mercado de trabalhadores, né, dessa indústria, eles foram demitidos, né? Inclusive, eu sou um exemplo disso quando eu vivenciei trabalhando na fabricante de aerogeradores. Então, veio desse ciclo, dessa crise, né, devido ao impeachment de Dilma, quando vem ali em meados de 2022, como eu falei também, no governo lá do Bolsonaro, que ele traz a abertura do mercado livre para tentar trazer de volta a energia renovável para o cenário atual, para tentar recuperar, né? Então, isso foi uma medida positiva. E agora a gente está num outro momento também de crise, né? Porque a gente também está vivendo a crise das linhas de transmissões no Brasil, né? Então, a gente tá produzindo energia ou a gente tem projetos prontos para ser colocados na rede no sistema assim, né, na rede elétrica do Brasil, mas a gente estava enfrentando um gargalo da gente não ter linha de transmissão. Então, a infraestrutura do Brasil, ela não cresceu. Que a infraestrutura ainda é dependente do governo, do Estado. Exato, né? porque a infraestrutura toda da transmissão de energia é por conta do aconteceu Estado. uma corrida, né, para os leilões de transmissão, para que essa infraestrutura ela fique pronta e a gente tenha um escoamento da energia, né? Porque, como vocês sabem, a parte das energias renováveis ela se concentra basicamente no Nordeste. A gente também tem alguma coisa na região do Sul do Brasil, mas o polo principal é Nordeste. Mas a gente sabe que aqui no Brasil, onde tem a maior concentração do consumo é aqui na região Sudeste do Brasil. Então, como essa energia vai sair do Nordeste e chegar até aqui? Né? Então, esse é o grande gargalo hoje que a gente tem dentro dessa cadeia, né, de energia renovável, que é como a gente vai fazer esse escoamento da energia. Então, veio essa corrida com as linhas de transmissões, leilões foram feitos, ainda não são suficientes, a gente ainda está no entrave, a gente sabe que sempre as obras atrasam, problemas acontecem, e isso acaba impactando o cenário atual, porque a gente sabe que o país sempre vai estar em crescimento, por mais que seja mínimo, ele vai estar em crescimento, então vai ser necessário, vai existir uma demanda energética, né, e essa demanda, como é que ela vai ser suprida se a gente não consegue fazer esse crescimento também em paralelo com a produção dessa energia, né? Viajando de João Pessoa a Natal, eu vi muito moinho, né? Os aerogeradores ou moinhos de vento, né? Que é um pessoal mais antigo faz. Eu confesso que eu nunca vi. Como é que vai ser, então, você trazer a energia eólica para o Sudeste industrializado? Exato. Então, esse realmente é o principal desafio, né? Porque realmente os projetos são concentrados nessa região, né? Então, Bahia, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, a gente tem uma concentração maior nessas áreas.
A gente também tá tendo também um outro grande problema hoje no cenário atual, que é a instabilidade que a gente tem, né, nas redes, né. Então o ANS hoje ele tem promovido o curtailment, que é o corte de energia dos produtores. Então quem tem hoje seus projetos eólicos ou solares que poderiam estar gerando energia, essa energia ela está sendo desperdiçada. Por que ela está sendo desperdiçada? Por conta dessa falta de infraestrutura que a gente tem hoje, né? Então, essa energia ela não consegue entrar dentro do SIN, que é o Sistema Interligado Nacional, para poder injetar energia nas nossas casas, né? Então, o governo ele não está preparando o cenário energético do Brasil para esse tipo de fonte renovável, né, que precisa de investimento. Não está existindo esses investimentos, e isso tem impactado a cadeia, tem impactado os investidores, porque eles, quando construíram seus projetos, eles tinham a regra, né, eles tinham a regulamentação. E hoje eles enfrentam essa regulamentação atual de maneira que impacta o seu caixa, seu fluxo de caixa, porque ele não pode mais gerar energia, essa energia está sendo jogada fora e ele não está mais recebendo por isso, né? Então, os modelos financeiros, né, que são realizados para poder implantação de qualquer projeto renovável, ele acaba não fechando a conta, porque se depara com situações que vão sendo mudadas as regras do jogo durante o processo. Então, isso é um grande impacto. Então, essa MP também traz um pouco disso, né, dessa mudança das regras, porque Mais uma vez, né? mais uma Que vez, pelo que eu percebi aqui, Kelly, essa MP não veio para melhorar esse cenário que você está colocando aí, não. Ela veio, pelo que eu observei aqui, ela veio para mais para confundir, para complicar a economia. Por quê? Porque a indústria que recebia subsídio agora não tem mais subsídio e vai haver um aumento de 20% dos custos, né, de energia. Se vai haver um aumento de 20% dos custos de energia, isso significa dizer que tudo vai ficar mais caro, incluindo a cesta básica. Então, esse impacto para a indústria já é terrível, né? E eu queria que você explicasse melhor para quem está nos vendo agora, que está acompanhando essa conversa, útil, necessária, porque é sobre Brasil, é sobre política atual, é sobre a nossa vida, é sobre o que a gente põe na nossa mesa, não é só energia, é sobre a conta. A conta de energia que a gente paga todo mês. É sobre essa transmissão. É sobre essa transmissão A que está luz que nos acontecendo. ilumina. Exatamente. Inteligência artificial, que é um assunto que a gente abordou aqui. Então, quer dizer, a indústria é extremamente impactada com um aumento de 20%. A inflação já está acabando com as nossas vidas, né, Kelly? E um aumento desse na energia, eu não sei nem te dizer como é que vai ficar o preço do café. Eu já fiquei preocupada, né, Neone? Neone, essa semana saiu para comprar 3 pacotes de café de uma vez, Kelly. E eu disse: não, você não vai comprar 3, não. Você vai comprar um, quando acabar, compra o outro. E eu vi numa matéria Isabel aí é que. café. Aí eu vi numa matéria, aí eu lembrei da gente também, porque aí fala do aumento da picanha, né, que é para alfinetar o governo, e da cerveja um aumento de 14%. Eu digo, eu vou dizer àquele que cerveja na Praia do Bessa nem pensar. 14 barata já não tá, né, Zé? É isso, Kelly. Eu queria saber, assim, esse impacto na indústria que eu estou colocando aqui e do teu setor, que é energia renovável. O que é que tem de bom nessa MP? Ou não? então, Que é que tem de bom? falando um pouquinho sobre a questão dos impactos negativos, esse custo, né, que a gente tem. Então, a gente vai ter meio que um fim abrupto, né, dos incentivos que tinha, subsídios que existiam na tarifa de uso, né? Então, hoje, todos esses desenvolvedores, né, para poder colocar em operação os parques, seja eólicos ou solar, eles têm subsídios tarifários, né, tem descontos no TUST e na TUSD, né, que são as tarifas que a gente paga pelo fio de uso para transmissão e distribuição. Então, esse custo fica mais elevado para o desenvolvedor. Então,
esse custo ficando elevado, isso gera já um mal-estar dentro da área. Como que a gente vai conseguir, então, implementar uma energia renovável, né, em tempos que a gente fala de mudanças climáticas, em tempos que a gente vai ter aí a COP30 esse ano, final do ano, né, que está Exato. sempre tentando trazer que a melhor solução são as energias renováveis, né? Então, esse cenário acaba afetando os desenvolvimentos de projetos, os investidores ficam inseguros, né? Porque como que vai ser? Será que eu vou conseguir, nesse cenário atual, continuar desenvolvendo essa fonte? Então, nesse meio tempo, o desenvolvedor, né? Então, o investidor, ele tem que procurar soluções. Né? A gente está sempre vivendo atrás de soluções devido a barreiras que são nos impostas, né? Então, uma das soluções hoje, como você estava falando, Isabel, é a gente pegar essa energia que já está sendo produzida e que está sendo jogada fora nesse momento, né? Como é que é jogar fora? Jogar fora é o governo falar para você se você tem o seu parque eólico ou você tem seu parque solar e o governo fala para você, olha, você não vai poder gerar das 15 às 18 horas, que às vezes é o período que mais você Mais gera consumo energia, gerar, mais consumo, você vai parar de gerar, você vai desligar seus aerogeradores e vai deixar de produzir energia. E E aí qual, você não recebe mais, você não recebe. e qual é a justificativa para parar? É o Então, quê? a grande justificativa é a instabilidade do setor elétrico, porque não está preparada a parte física para receber essa Essa energia. diversificação, grande Em né? resumo, não tem torre nem fio de Exatamente. transmissão. E o grande impacto disso, Neumann, foi o apagão de agosto de 2023. Todo mundo deve se lembrar que praticamente todo o Brasil sofreu influências. Veio uma cadeia de norte, nordeste, depois aqui sudeste e sul do Brasil. Aqui as linhas de metrôs pararam, né? Então, o que aconteceu? O único estado que não foi afetado foi o de Roraima, porque ela não está interligada no Sistema Nacional, no SIM. Vou perguntar de Roraima depois. Compra energia da Venezuela. Exato, ele é o único estado, na verdade, que não está dentro do SIM. Então, o que aconteceu, né? O apagão foi justamente por o sistema não comportar. Então, lá em Quixadá, né, teve uma oscilação de frequência ao receber essas energias de fontes renováveis, então o governo ficou com medo, ficou nas escuras, então teve que rever todos os modelos, né, no seu geral, enfim, então assim, teve que rever esses modelos apresentaram algumas inconsistências, então estão se tentando ainda chegar na melhor solução, e essa solução até agora não chegou, e a solução que o governo deu foi interromper o consumo, então desliga e joga fora a energia que você podia estar gerando de maneira limpa, né, e aí, enfim, isso Joga no ar. joga no Isso ar. serve pro agro também, Kelly? Isso afeta Afeta? quem tem suas autogerações, né? Por exemplo, que a gente chama de geração distribuída, né? Que é até 5 mega. Então, esses projetos, eles também estão sendo afetados. A gente está falando de vários tipos de investimentos. Do grande investidor, tem um médio investidor e tem um baixo investidor. Então, isso acaba afetando todos os segmentos, afeta uma cadeia como um todo, né? E aí, o mercado precisa criar soluções, né? A gente está falando de Se virar, né, centenas de Kelly? Se emprego, né? virar. A gente está falando de centenas de emprego, né? Recentemente, né, desde o final do ano passado e início desse ano, a cadeia tem sofrido também com demissões, né, na área de eólica. Por isso, Claro. não produz energia. É. Não... Exato, então fica difícil fechar a conta Agora, para o investidor. você vê alguma perspectiva que... Você chegou a falar aí na COP30, né? No fim do ano vai ter a COP30, então, nessa COP30 aparecer alguma solução milagrosa para resolver esse impasse que parece complicado? Não, eu acho Essa questão de jogar energia fora. eu acho que ela vai passar batido. Vai passar batido, Vai passar batido, porque o foco principal é falar, mas nunca executar, nunca fazer, nunca colocar em prática, né? Então, assim, é um momento importante, né, do cenário mundial, né, em que todo mundo coloca os olhares sobre o nosso país, né? A gente vai poder falar, mas o nosso problema tá na raiz, a gente tem que melhorar lá embaixo, né? Lá no iniciozinho,
a necessidade. No cofre e no fio. Exatamente. No cofre não, eu digo no Na, poste. na torre e no No fio. poste, na torre e no fio. Na torre e no fio. Então, o cenário é esse. Então, a gente tem que tentar renovar. E a renovação a gente está tentando buscar através para a gente não jogar essa energia fora. Como é que a gente faz para não jogar essa energia fora? Procurar quem queira energia. E hoje em dia, quem está mais precisando de energia são os data centers, né? Os data centers, eles têm iniciado já iniciou, na verdade, aqui no nosso país, assim, investimentos, né? Isso é algo mundial, né? Isso é uma necessidade hoje em dia. Hoje a gente tem uma necessidade Por conta da inteligência artificial. Exatamente. Kelly, explica melhor para o pessoal que está nos vendo agora o que são os data centers, que nem todo mundo sabe, isso é tudo muito recente para a maioria. Exato. Explica, o que são data centers? Os data centers vão ser grandes galpões com a enorme capacidade computacional de fazer o processamento de dados, né? Hoje em dia, tudo que a gente tem dúvida, a gente vai lá e coloca no Google, escreve. Hoje em dia, muita gente está usando agora o ChatGPT. Sim. Então, se você... Que gasta muito mais energia. Que gasta muito mais energia. Tem um tempo de processamento e te dá um retorno muito bom, né? Então, assim, do que você procura, do que você pesquisa para você fazer suas atividades, enfim. Então, se eu tenho supercomputadores, né? Um complexo de computadores, eu vou precisar de quê? Eu vou precisar de energia. A gente sabe que precisa também de ter uma temperatura estável dentro desses complexos. Então, a gente vai ter mais consumo de energia. Ar-condicionado, energia. Exato. Então, o que acontece? E esse mercado, ele não pode comprar energia direto da distribuidora, porque vai ser caríssimo. Então, ele vai recorrer a quem? Aos desenvolvedores dos projetos renováveis. E vocês têm condições de oferecer energia para um data center? Dentro dessa Sim. necessidade. Dentro desse contexto todo que você nos trouxe Sim, aqui? todos os desenvolvedores hoje atuais das energias renováveis, seja eólica ou fonte solar, eles conseguem sim, né? É uma maneira deles não jogarem fora essa energia. É usar essa energia que ia jogar fora no data center. No data center. E outra solução ainda que a gente já está em evolução, são o armazenamento da energia por baterias, né? Então, a gente armazenar essa energia em centros de bateria, em baterias, em complexos de bateria, né? Que a gente chama hoje de BESS, né? E aí, a gente conseguir reverter esse quadro. Então, o mercado ele tem que estar sempre em evolução, a gente sabe, né? Acompanhando as tendências que acontecem hoje no meio dessa globalização que a gente vive, mas o mercado também precisa sobreviver, né? Alguém precisa comprar, alguém precisa pagar, né? A gente precisa ter lucros, né? Então, para poder gerar toda uma cadeia, né, de empregos, né? Empregos que são qualificados, né? E isso envolve uma cadeia muito grande. Então, precisa de saídas e soluções. Então, as soluções hoje que a gente fala no mercado a gente conseguir fazer o armazenamento de energia através das baterias, e aí essa energia e essas gerada... baterias, elas são colocadas também nos data centers? Não? Na verdade, elas não são colocadas no data center. A gente vai montar um projeto, desenvolver um projeto, seja eólico, solar ou até híbrido, baterias. Onde a gente vai ter galpões, né? A gente vai ter complexos, né? Conjuntos de baterias. Essa energia vai ser armazenada e, na verdade, ela vai ser jogada na rede no momento correto, no momento certo que se precisa desse consumo, né? E aí é possível você criar pequenos projetos próximos aos data centers para que esse consumo necessário aos data centers ele seja suprido por essas fontes. Então, assim, são duas áreas que o mercado vê hoje com bons olhos e como saída alternativa para o cenário que a gente tem atual. E quem vai financiar isso é o mercado, quer dizer, quem vai financiar isso é o privado, não é o governo. Vocês precisam do governo para quê, nesse caso? Nesse caso, infelizmente, a gente está amarrado na parte regulatória, né? Então, tem essa parte regulatória que é colocada aqui pelo governo e é necessário para poder ter um ambiente também controlado, né? Senão fica avacalhado, né? Então, vira uma zorra total. E essa MP impacta em quê nisso? Bom, a MP, ela vai aumentar o risco regulatório, né?
A grande questão Regular mais. os problemas que podem estar acontecendo, porque a cada momento que um governo entra ou sai, ele vai mudando as regras do jogo. Uhum. Então, o mercado também fica um pouco inseguro, né? Então, a gente está esperando também do O que é governo. que vem aí? A gente está esperando do governo aí os leilões focados para baterias, né? Então, é uma forma que o governo está tentando trazer para que essa energia seja armazenada e injetada na rede no momento mais pertinente. A gente ia ter o leilão para esse ano, ele foi adiado para o ano que vem. Então, a gente está na expectativa, né, de que fato isso aconteça para que a gente possa se reinventar, né, e sair dessa crise que o mercado hoje está vivenciando. E já há capital para isso ou o capital vai ter que ser conseguido ou no mercado ou através de incentivo do governo? A gente sempre vai precisar do incentivo do governo, né, até para poder atrair investimentos, né? Então, tem que vir sempre os investimentos, né, são necessários. Então, é necessário uma parcela também do governo para que o mercado fique atrativo para os investidores. E os investidores precisam também de segurança, né? Então, ficar toda hora mudando aqui. Então, esse cenário não é propício a investidor externo, né? Porque se internamente já está Zorra. essa fragilidade, vamos Essa dizer bagunça. assim, essa inconstância, então não tem porta aberta para investidor externo, não, Kelly. Ou tem? A porta está sempre aberta, né? Mas Resta aí saber quem resta quer saber entrar. quem quer entrar. Exatamente, quem vai querer correr o risco, né? Então, é um cenário que realmente sempre é bem difícil e bem delicado. Então, acho que o ponto é esse, né? Quer dizer, essa coisa que vai e volta, que muda tudo, isso é que é o principal complicador, né? Mas eu vou te trazer um outro complicador. Sim. Recentemente, num podcast como esse, o ex-ministro, ex-presidente da Câmara dos Deputados, Aldo Rebelo, fez uma viagem grande pela Amazônia e nos contou, a Isabel e a mim, o resultado dessa viagem, que ele resume numa frase: não há governo na Amazônia. A Amazônia é governada pelo crime organizado e pelas ONGs que são financiadas do exterior. Quer dizer, são duas coisas que nós não controlamos, né? O crime e a coisa que vem do exterior, né? Então, hoje nós temos essa coisa. Você falou, o único estado no Brasil que escapou do blackout foi Roraima, né? Exato. Por quê? Porque compra energia da Venezuela. É uma vergonha para o Brasil, um país... Por que compra energia é um país obrigado continental? a comprar na Venezuela. Né? Isso, segundo disse o Aldo, talvez você tenha informações que possam relativizar o que disse o Aldo, mas segundo o Aldo, o Brasil tem uma enorme reserva de óleo, de petróleo, a 500 quilômetros da foz do Amazonas. Está sendo uma grande discussão ecológica, na qual a posição do presidente da República é oposta à posição da ministra do Meio Ambiente, dona Marina Silva, e o Lula, né? O Lula como nós, como o Aldo, a favor e urgente de a Petrobras poder explorar o petróleo da nascente, que não é nascente, 500 quilômetros é muito longe, né? Da Amazônia, e aí resolver todos os problemas nossos de carência energética, né? Com a mais tradicional, embora que não se renova, né? Não é renovável, das fontes de energia, né? Qual é a posição dos desenvolvedores a respeito desse conflito interno do governo entre Lula e Marina sobre a foz do Amazonas? O grande ponto aqui é que a gente está tratando de fontes renováveis e não renováveis, né? Então, assim, que tem um impacto direto. Então, num momento como esse, que há esse tipo de divergência, você se pergunta, o incentivo para o desenvolvimento da cadeia de energias renováveis realmente está acontecendo, né? E se você tem em paralelo nesse caso,
o querer do desenvolvimento por fontes não alternativas, né? E numa área que a gente fala, na área de preservação, na área que o mundo todo coloca o dedo na gente para falar ou apontar sobre o que a gente está fazendo com a Amazônia, né? Então, fica um cenário talvez desesperador, né? Ou um cenário também de decepção, em que a gente está sempre tentando buscar essa energia alternativa, uma energia limpa, né, sem grandes impactos, na verdade, para a população como um todo, né, e aí você vê isso indo de né, água abaixo, né, ladeira abaixo. No caso, Kelly, essa diversificação já existe, né? Ela Existe. já existe, mas me parece que o cenário, principalmente atualmente, não é tão competitivo, né? Há enormes desafios Isso. e pelo que a gente conversou até aqui, o Brasil tem condições, tem uma biodiversidade imensa, né? É um país continental, tem condições de vender Exato. energia, né? E não de importar. E não de importar, como é o caso de Roraima, né? Exato. Se a gente Kelly. tivesse mais incentivo do governo, né? Então, se a gente tivesse melhorias, né, na parte de infraestrutura, principalmente sobre a parte da visão da transmissão, né, da área de transmissão, a gente estaria, sim, vendendo energia para os nossos países vizinhos aqui, né? Porque a gente tem um potencial gigantesco. Gigante, enorme, né? né? A gente tem muito ainda a ser explorado. E aqui a gente está falando do desenvolvimento apenas da parte onshore, né? A gente sabe que também, desde o ano passado, o governo também está fazendo tratativas para liberação, né, do desenvolvimento das eólicas offshore. Então, veja o quanto que a gente tem de potencial dentro do nosso país e que ele não está sendo ainda Como é que é bem aproveitado. Eólica offshore? Então, a eólica offshore é o mesmo projeto eólico que você viu passando ali nas divisas entre Paraíba e Rio Grande do Norte, só que os aerogeradores no mar, né? Então, isso já é normalíssimo na Europa, né? Então, a gente tem desenvolvimento de eólicas offshore, né? Na região da Europa, principalmente porque eles não conseguem ter... No Reino Unido, por exemplo, né? Reino Eles são Unido, muito desenvolvidos, né? exato, porque lá eles não têm uma dimensão territorial tão grande como a nossa, né? A gente ainda tem um potencial ainda muito grande onshore, porque a gente ainda enorme tem costa. enorme costa, a gente tem bastante terras ainda para serem aproveitadas, né? Mas o governo não vê isso como uma oportunidade, né? Então, né, precisa ver isso como uma oportunidade de ganho para o Brasil, porque você não está falando só ganho para os investidores ou quem está ali desenvolvendo o projeto, você tem um ganho para a população, as pessoas começam a ser capacitadas, as pessoas vão ter uma especialização, as pessoas vão ter emprego, se as pessoas têm emprego, tem consumo, se tem consumo, gera todo um crescimento da economia do nosso país, né? Em que a gente vê que nos últimos anos esse decréscimo é contínuo. Até agora a gente não teve a virada de chave, né? Uhum. Muito boa essa conversa, Kelly, muito necessária. Eu queria, para a gente finalizar, perguntar sobre a venda da Eletrobras, a privatização. O que foi que mudou para o setor energético no Brasil, de modo geral? É positivo ou é negativo? Olha, a gente não fica neutro. Não teve grandes diferenças, né? Assim, não teve impactos porque não trouxe nenhum impacto positivo, assim, diretamente para o setor, né? Então, assim... Porque você não tem energia mesmo, é isso? Quer dizer, exato. Você não tem como entregar essa energia no poste na cidade, então o que é que adianta essa discussão, né? Não vai fazer, no momento, no cenário atual, não faz muita diferença, assim, né? Tem, claro que vai ter aí questões políticas, né, muito grandes Porque envolvidas. por exemplo, quando aconteceu a privatização, aquela turma toda que foi demitida diz que o problema de essa infraestrutura não está ok é porque o povo foi demitido, não tem quem trabalhe, né, na Eletrobras. O que não Há essa justificativa, né? O que não é fato. A Eletrobras, ela foi importante lá no início da cadeia, né? Porque ela era quem ia estar sendo a principal compradora, né? No mercado ali por 20 anos, né? Então, a gente está falando algo que a gente começou ali em 2002, 20 anos, 2022, a gente está em 2025, né? Então, assim, teve essa parte benéfica, mas
E agora, como que vai ser, né? Justamente isso que você colocou, né? Sempre é um órgão colocando a culpa em outro, né? Então, ninguém assume suas responsabilidades, os órgãos, às vezes, também não se conversam, né? Então, acabam isso gerando Você vê o crises. presidente e a ministra em posições opostas, no caso da Amazônia, do petróleo da Amazônia. Por exemplo. Então, assim, a gente tem uma dificuldade grande, né, de políticas públicas, principalmente no caso voltadas para o setor energético, de serem mais claras, mais uniformes, que beneficiem a todos, né, e não só a uma parcela ou só ao governo que está naquele momento, porque a gente sabe que tudo isso também tem um viés político. A gente está com eleições às portas, às vésperas, né, Neumann, para o próximo ano, então também é um cenário que às vezes o governo também quer trazer ali no momento como melhorias dentro de um processo, mas que a gente precisa ver ali nas entrelinhas se realmente é tudo melhoria mesmo. E você, Neumann, com a sua experiência política, o que é que você acha? Já houve, né, essa isenção já houve, né? A Dilma fez, né? E foi uma das razões da queda dela, o fracasso da política econômica dela. Né? Em relação à energia, também em relação à energia, porque a energia é como se diz, blackout é uma coisa, é uma tragédia, né? Hospitais sem luz, você não tem as pessoas, os elevadores sem funcionar nos prédios e tal. O que é certo é o seguinte: isso já aconteceu e está sendo repetido. E está sendo repetido como se não tivesse acontecido. E há um grande risco de voltar a acontecer numa dimensão maior, não é isso? Exato, uma dimensão ainda maior. Porque a gente não está preparado. Né? Então, a gente não estava preparado na época e continua sem estar preparado agora. Porque a experiência de anterior não adianta nada. Hein, Neumann? Hein? E a inflação. A inflação, a questão econômica é a grande questão, porque se zera essa tarifa e, por outro lado, quer dizer, a cesta básica vai ficar mais cara, porque a energia vai ser mais cara, então a conta no supermercado vai ser maior e, quer dizer... E quando a gente soma, divide, multiplica, quando a gente equaciona isso, quer dizer, zerar a conta de energia vai resolver o problema? Vai resolver o susto de ir ao supermercado todo dia? Principalmente para a população mais desassistida, né? Porque quem tem alta renda, a gente sabe que isso não tem nenhum impacto, né? Mas para a classe média, para quem vai receber esse benefício, né, de uma conta zerada ou de uma conta com algum desconto, a gente tem dúvidas, né, se isso de repente salva o governo, o leva para uma reeleição, Neumann. É porque nós estamos acabando recentemente ser informados de que a popularidade do Lula desabou de forma trágica, né? A ponto de Lula hoje ter 2 concorrentes que empatam com ele num segundo turno eventual de 26 sendo realizado agora, né? O Tarcísio de Freitas, que é o governador de São Paulo, e o Ratinho, filho do Ratinho, né? Que é o governador do Paraná. A pergunta é o seguinte: o que é que muda? Quando você se reúne com seus chefes, com seus colegas, qual é desses 3 caminhos que aparecem só no caso dessa pesquisa que eu estou falando, da Quest, né, da Genial Quest, qual é a esperança que eles têm olhando assim para qualquer um dos 3? Eu, por exemplo, não tenho nenhuma. Para mim é tudo igual. Tudo que a gente já viu, a gente vai ver de novo e vai sofrer de novo. Essa é a minha opinião, mas eu sou chato, pessimista. Então, quem sabe você me dá uma luz aí dessas reuniões que vocês participam. Qual é a torcida hoje? É bem difícil, né, você falar dessas mudanças, né, de governo e os cenários que estão por vir, né?
Hoje, o nosso CEO lá da empresa, ele está dentro do órgão, né, da AB Eólica, que é a Agência Brasileira de Energia Eólica, né? Ela é uma entidade que olha para o setor, né? E aí, nesse momento, o que a gente sempre busca? Aliados, né? Então, assim, o cenário vai ser independente do partido político, ou independente do candidato, é tentar ver de que forma a gente consegue melhorar o nosso cenário. Então, a gente tem que acabar criando, fazendo aliados, né? Indo conversar, bater na porta de todo mundo para tentar mostrar o problema que a gente tem hoje, né? E esse problema tentar ser resolvido de alguma forma. Então, hoje, por exemplo, o nosso CEO, ele bate na porta de todos os políticos, bate na porta de várias empresas, né? Para poder tentar, né, mitigar esses problemas que a gente vem sofrendo e tentar trazer soluções, perspectivas, tentar mudar o cenário, abrir os olhos, né, dos nossos políticos para tentar ver qual os impactos que tudo isso está ocasionando, né? Então, assim, eu acho que não posso falar aqui de opinar para um ou outro Sim, candidato, claro. claro, mas o cenário vai ser esse. Conversas. Tem que conversar, tentar mostrar os impactos, né, dessas medidas, né, para a população e para os investidores, principalmente. Essa MP é para entrar em vigor quando? 27, Ela entra em vigor já agora em 45 dias, ou seja, a partir de 5 de julho, todas tudo que foi colocado dentro dela já passa a vigorar. É claro que aí tem alguns pontos, né? Como eu tinha falado, a questão, por exemplo, do acesso à energia, você escolher de quem você vai consumir. 27, é isso? Para os residenciais vai ser em 2027, né? Ali em dezembro de 2027. Mas a partir do ano que vem, tem aquelas empresas, tem os consumidores que se conectam em baixa tensão. Então, a partir de agosto de 2026 já vai estar valendo essas novas regras, né, para esses consumidores de baixa tensão. E para a Isso é gente que um é grande residencial, alívio, não? isso é uma solução que a gente vê, né, para o mercado, porque a gente que desenvolve, a gente que gera energia, a gente precisa vender para alguém. A gente não pode jogar no lixo, Uhum. né? Então, Como está sendo jogado agora. como está sendo jogado agora. Então, a gente precisa procurar esses consumidores. Então, essa pelo menos é uma parte, né, interessante da medida, que é a gente poder fazer a venda de energia para esses consumidores e os consumidores poderem agora Energia que escolher está sendo jogada fora. a energia que está sendo jogada A fora. preocupação agora é o custo final, né? É o custo Quem final. vai, Quem vai pagar poder, a conta? quem Quem vai vai poder pagar a conta? comprar, né, essa energia? A que custo vai estar essa energia? Também esse é um grande Né? ponto. E como vai ser todo o mercado regulatório, né, dessa tratativa. Porque as pessoas também precisam de segurança, né? Se eu vou dizer que eu vou comprar energia de você, você tem que me entregar a energia que você vai me comprar. Uhum. Então, precisa também dessas medidas para que tenha segurança nessas transações, né? Porque senão eu falo que vou comprar energia de você e depois você não me entrega essa energia, né? Acontece algum problema, né? Então, precisa de O governo muda uma segurança. regra. Exato, precisa de segurança regulatória para que isso também aconteça de maneira eficiente. O Kelly, há um momento na nossa conversa que depois passou e agora eu deixei para perguntar. É o seguinte, você falou que essa MP 1300 ela foi antecipada. Por que ela foi antecipada, hein, Kelly? Então, assim, a gente sabe que a gente está vivendo das últimas do noticiário que a gente viu, a gente está conflitos aí, né, na Previdência, o INSS, né, o rombo que está acontecendo, né, e ninguém estava preparado para isso. A gente também está vendo ali notícias, né, relacionadas ao aumento do IOF. Então, isso às vezes pode vir mascarado, né, no momento trazendo a grande chave dessa MP para o governo, que é o incentivo, né, às pessoas de baixa renda, né, a isenção da energia por causa disso. Então, isso fica no ar. Isso é um ponto que a gente fica sempre desconfiado, né? E o tanto de jabuti que eu ouvi dizer que tem nessa MP, Kelly. Parece que tem mais jabuti aqui nessa MP do que Na Amazônia. Bom, Neumann. acontece o seguinte. Olha, não adianta nada, do ponto de vista, isso aqui quem está te dizendo é um palpiteiro político que tem 57 anos de jornalismo, né?
Então é o seguinte, não adianta nada tentar esconder o que foi feito. O IOF foi um tremendo erro, mas, sobretudo, o roubo, o furto do Instituto Nacional de Seguro Social, que até agora não foi devidamente explicado, nem se sabe como vai ser restaurado, como é que vai ser restituído o dinheiro para o aposentado roubado. Isso é que não vai adiantar nada baixar preço de luz, porque isso não resolve esse problema, como não resolve o erro do IOF, do aumento do IOF, também, principalmente, não vai resolver como restituir o dinheiro furtado dos pobres aposentados do Brasil só porque eles vão pagar menos luz, certo? Que são as mesmas pessoas, né? São as As mesmas mesmas pessoas. vítimas. Quem vai ter essa isenção e a maioria dos aposentados que são de baixa renda, né? Baixíssima São as renda. mesmas pessoas. Isso aí. Neumann. Muito bem, Kelly. Você foi muito esclarecedora neste momento de tantas dúvidas, né, Neumann, em relação muito bem. a Agradeço SMP. muito a sua presença aqui. E foi muito importante todo o seu esclarecimento aí acerca do assunto. Espero que até 2026, 2027, as coisas, esse cenário esteja melhor. Mais né? claro, pelo Mais menos. claro, mais claro, menos incerto, menos inseguro. Verdade. Eu que agradeço mais uma vez, né, pelo convite. Eu acho que eu espero ter conseguido passar um pouquinho, Sim, claro. né, de todo o histórico do desenvolvimento Uhum. da parte de energia eólica, né, especialmente ali o início dela, o cenário atual que a gente está hoje, né, e vamos torcer. A gente sempre fica na expectativa, né, a gente não pode perder a esperança nunca, Sim. né, a esperança jamais deve morrer nos nossos Torcer corações. contra jamais, né, Kelly? Jamais. Muito bem. Quando eu viajar de carro para o Rio, eu vou encontrar alguma torre de eólica no Não, caminho da Dutra daqui a não 3 vai, anos? não vai. É. Infelizmente, essa região a gente não tem bons recursos Não tem eólicos. vento. Não tem. O vento mesmo está Mas quem concentrado. sabe indo para Santos, quer dizer, offshore, né? Quem Offshore. sabe, talvez indo para Santos, no offshore, um dia isso vire realidade. Está bem distante, mas pode. Muito bem. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau. Vem pro podcast Direto ao Assunto do canal José Neumann e Pinto do YouTube, com a professora Maria Isabel, que brilha. É ou não é? Que É ou não é, nada, Kelly? Zé Neumann. Que Brilha nada. bastante. Tchau, pessoal.